Bem-vindos ao programa Escola de Negócios com Isis Ribeiro. Aqui é um espaço para você crescer, aprender e prosperar nesse mundo de negócios. Sou Isis Ribeiro, consultora empresarial e apresentadora desse programa. E a nossa missão é transformar empreendedores em verdadeiros líderes de mercado. Então fica por aqui, porque hoje o nosso programa está repleto de coisa boa. Hoje eu vou entrevistar um casal que venceu todas essas barreiras e está aqui para contar como eles venceram. Vem! Hoje o nosso programa Escola de Negócios está muito especial. Hoje eu estou com um casal, estou trazendo um casal muito especial com uma história muito singular. Hoje nós vamos contar como eles começaram e como foi essa história de sucesso, que é maravilhosa. E hoje a gente está aqui para contar. Nathalie, Jonas, olá. Jonas e Nathalie. Olá. É um prazer vocês abrirem a vida, a empresa, esse espaço para nós do programa Escola de Negócios, porque esse programa é para o empreendedor, esse programa é para aquela pessoa que quer começar a empreender e não sabe às vezes como, mas tem um sonho. E é para o empreendedor que já está na luta, já está na batalha e sabe que precisa às vezes de uma direção, e esse programa é para dar essa direção. No começo nós oramos e a Nathalie falou uma coisa muito interessante: quem dá a sabedoria, quem dá a direção é o Senhor. Sim. E muitas vezes a gente fica perdido com essa direção. E o programa Escola de Negócios é para trazer pessoas como vocês, que já passaram por tanta coisa e vão contar essa história pra gente. E eu vou começar com a primeira pergunta, e que eu sempre faço a minha colinha aqui, né? Como vocês começaram essa jornada empreendedora? Como foi esse processo para vocês? Bom, Isis, essa história empreendedora, ela iniciou bem lá atrás. Mas quando você estava falando aqui na abertura, uma coisa muito interessante que você disse que é para quem sonha. E é bom isso porque é lícito sonhar, e é importante sonhar. Então a gente tem que sonhar andando, sonhar dormindo, sonhar caminhando, sonhar dentro do carro, sonhar andando no ônibus. Sim, gravidade do sonho, né? Sonhar, você precisa sonhar. Perfeito. Eu fico até emocionada, é verdade. Você precisa sonhar com aquilo que você quer. Porque só não sonha quem já morreu, diz a música. É verdade. Então, às vezes a gente vê pessoas e a gente pergunta para algumas pessoas e diz assim: mas você tem um sonho? Qual é o seu sonho? Não tenho, assim, nenhum sonho. Eu nunca parei para pensar, ou faz tempo que eu não paro para pensar nisso. Exatamente, mas é importante você sonhar. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha família? Eu quero uma vida melhor do que essa. Então, eu estava contando agora, né, nós estávamos conversando, que começou lá atrás. Eu andava no táxi, eu dirigi táxi por mais de um ano lá em Manaus. Trabalhei no rádio táxi do aeroporto. Inclusive, quando eu chego em Manaus, eu procuro colegas que foram da minha época, de mais de 30 anos atrás, que ainda estão lá trabalhando. Que ainda trabalham até hoje como motorista no radiotáxi. E eu dizia para eles: olha, eu vou trabalhar um ano aqui na beira dessa calçada. A beira da calçada era do aeroporto. Eu tinha 22 anos de idade. Calma, então você era taxista? Fui taxista. Você foi taxista? Fui taxista. Dirigi tanto o radiotáxi do aeroporto como dirigi aqueles táxis na rua. Que era um Fusca que tirava o banco da frente do carona. Lembra que no carona não tinha? Não é da minha época, Jonas. É da minha época. É verdade. Aí não tinha ali no banco dianteiro. Aí a pessoa entrava, você estava logo no banco traseiro. Gente, que interessante. E às vezes as pessoas perguntavam para mim, diziam assim: mas você é motorista mesmo de táxi? Eu disse: não, eu sou sim motorista. Mas como é que você anda tão arrumadinho, de sapato? Os motoristas de táxi aqui andam de sandália, chinelo de dedo e tal, e você está aí de sapato, né, todo arrumado. Eu disse: mas é porque eu gosto de trabalhar assim mesmo. Então, essa história que começou lá atrás, lá no táxi, eu vinha trabalhando e eu sonhava. Eu falava para os meus colegas, eu dizia assim: olha, eu vou trabalhar um ano aqui na beira dessa calçada e depois eu vou partir para um negócio meu. Eu vou montar um negócio. E eles me chamavam de irmão. Ah, mas irmão, como é que o irmão vai montar um negócio? O irmão tem dinheiro, tá, para montar um negócio. Eu disse assim: olha, eu não tenho ainda o dinheiro, mas eu vou ter o dinheiro. Porque eu vou ter o recurso.
Porque para você montar um negócio, Isis, você não precisa ter efetivamente o dinheiro. Para você montar qualquer negócio, você precisa, a primeira coisa é ter o sonho. Você precisa sonhar. Você precisa se enxergar no negócio. Perfeito. Se ver naquela posição de liderança, na liderança de uma empresa, de um negócio, e você vai dar para o seu negócio, para a sua empresa, para aquilo que você quer empreender, o tamanho que você quiser. E ele vai ter o tamanho que você quiser, porque você vai chegar aonde você quiser chegar. Porque o lugar aonde eu vou chegar não depende da opinião de terceiros, não depende da opinião de alguém, de um parente, de um amigo, de um colega de profissão, que vai dizer para mim que eu não vou chegar, ou que eu sou capaz de chegar, ou que eu não vou, não. Quem vai avaliar o que eu sou e o que eu devo ser e aonde eu posso chegar, sou eu mesmo e Deus. Só Deus pode dizer para mim quem eu sou e me avaliar, e eu mesmo. Então, quando eu falava para eles, que eu dizia, outra coisa eu dizia, eu só vou entrar nesse táxi quando for para eu chegar aqui no aeroporto e dizer assim, me levem para casa, ou eu vou ligar da minha casa, eu quero um radiotáxi, ou me deixa na minha empresa, ou me apanha na minha empresa. E eles riam. Mas um ano depois, eu saí do radiotáxi, e depois mais 3 ou 4 meses, eu já estava trabalhando com a minha empresa. Então, eu montei lá em Manaus, a empresa na época, o nome dela era Autoplacas da Amazônia. Sempre eu gostei desse nome da Amazônia, porque a Amazônia é linda, a Amazônia é maravilhosa. É um nome forte. Eu gosto da Amazônia, é um nome forte. Eu acho que todo brasileiro, todas as pessoas deveriam conhecer a Amazônia. Tem uma representatividade absurda para o mundo, Tem. não Sim. só para nós brasileiros, Tem. mas para o mundo, né? É, verdade. E Interessante. mesmo no táxi, eu fiz amizades no táxi, conheci pessoas, como eu trabalhando no táxi, pessoas de consulado, pessoas que vinham de fora, eu fazia city tour, passeios turísticos na cidade. Então eu desenvolvi muito relacionamento e que foram positivos para a minha vida quando eu comecei o meu negócio também. Você falou 2 coisas que para mim fez todo sentido, né? Porque querendo ou não, mesmo o apresentador aprende, tá? A apresentadora, mesmo sendo mentora empresarial, a gente aprende o tempo todo. Você falou uma coisa muito interessante, do sonho, né? De sonhar. E aí eu tô falando pro meu ouvinte, pro meu telespectador, que nunca deixe de sonhar. Nunca. Ele é um E combustível. Ele é um combustível. E assim, você falou uma coisa de imagina aonde você quer chegar. Exatamente. Imagina onde você quer estar, né? É isso. Então, mentaliza isso. E outra Claro. coisa que você falou que eu achei maravilhosa também, foi você estava vestido, todo arrumado, e as pessoas dizem, por que você é taxista, né? Eu estou taxista. Não é independente de onde você está que você vai escolher estar arrumado ou não. Eu acho que, hoje eu escutei da moça que fez o meu cabelo, né? Ela disse, eu entendi que eu tenho que estar arrumada para atender o meu cliente. Eu tenho que estar arrumada para as pessoas verem que eu tenho uma outra leitura e um outro pensamento. Então, fez todo o sentido o que você falou. Claro, Já faz as parte pessoas do seu fazerem. marketing Olha, por pessoal, exemplo, né? nós trabalhamos 90% hoje de home office, eu e a Nathalie. Sim. Nosso escritório, nosso gabinete é esse aqui onde nós estamos. Nós moramos aqui. Legal. E é uma casa linda, tá, gente? Obrigado. Então, mas nós só descemos pronto e arrumados. Perfeito. Nunca a gente desce de short, de bermuda para trabalhar. Não, a gente 7 horas da manhã, a gente já está aqui, nós vamos levar nossa filha para a escola e nós voltamos aqui para o escritório. Arrumados. Arrumados. Prontos Trabalhamos pra trabalhar. arrumados, prontos todos os Bacana. dias. Eu estou pronto para lhe receber qualquer hora, receber qualquer pessoa, eu recebo um empresário, eu recebo alguém para uma reunião, eu recebo aqui, recebo um fornecedor, recebo um parceiro, um amigo. Eu estou sempre pronto para receber alguém aqui mesmo, porque você tem que dar para a sua empresa a conotação de que ela é mesmo uma empresa séria. Não importa se você está no ambiente da sua casa, claro que eu não estou na minha hora de folga, porque se eu estiver na minha hora de folga, depois das 16h30, a Nathalie se desliga de tudo e vai dar atenção para a nossa filha, para a Manuela. Então, ela vai levar a Manuela no parquinho, ou vai fazer as tarefas de casa junto com a Manuela, é o tempo para dedicar para a Manuela. Aí eu faço outras coisas, eu vou na academia porque eu também preciso ter este tempo e nós temos um tempo de família, tá? Um tempo juntos. E isso é muito importante. Mas você precisa dar essa conotação e essa imagem de seriedade, de responsabilidade, de compromisso
para o seu cliente. Perfeito. Porque perfeito. se o meu cliente chega aqui, um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa, um gerente do banco, e me vê aqui todo desarrumado, que credibilidade só pela minha casa? Não. Perfeito. Eu mesmo tenho que passar essa credibilidade. Que legal. Então, seja você pequeno, médio ou grande, pequeno, né? Médio essa ou coisa grande. de, eu sou pequeno, eu não vou me arrumar, eu não vou organizar meu ambiente. Muitas vezes eu fui para fechar negócios e grandes negócios. E às vezes era só eu e outra pessoa. Eu e um parceiro, eu e um amigo, eu e uma outra pessoa trabalhando na empresa. Eu dizia assim, olha, eu vou preparar a proposta e eu vou te trazer, eu vou conversar com a minha equipe de 2, de 3, mas eu vou conversar. Eu sei como é que é porque isso. Não importa, eu tenho que, exatamente porque eu não posso, às vezes, de imediato dar a resposta. Perfeito. Então eu já estou dando uma conotação de grandeza para a minha empresa. Que fantástico. Eu sempre fiz isso. Aí uma vez eu até estava conversando com o diretor de uma empresa aqui, um conhecido, até, não sei, eu não vou falar o nome. Mas ele disse assim, ele vai conversar com a diretoria dele, ele e a esposa dele. Mas nós estávamos com vários diretores de shopping e tal, mas ele era muito brincalhão e tal, e nós estávamos fechando uma campanha grande, porque eles estavam entrando aqui. Então nós cuidamos de várias campanhas, também aqui, de publicidade. E eles estavam fechando uma campanha, e eu não dei a resposta na hora, e eu disse que eu ia falar com a minha equipe. Então, isso é importante. E quando eu estava lá no táxi, eu já sonhava isso, que eu ia estar na minha empresa. Eu acredito. Sabe? E eu ficava dirigindo, eu ficava me imaginando, e eu comecei a olhar no mercado. Olhar no mercado, o que falta no mercado? O que não tem aqui em Manaus, aqui no Amazonas? O que poderia ser novo? Aí eu comecei a fazer pesquisa. E mesmo no táxi, aí eu fui ver que lá em Manaus não tinha nenhuma empresa que fabricasse placas ou que estampasse, confeccionasse placas. Não tinha nenhuma empresa. As placas, na época, em Manaus, em 86, as placas vinham de fora, de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Uhum. E as placas levavam 40, 45 dias, até 60 dias para chegarem em Manaus. Aí eu disse, é uma fábrica de placas que eu vou montar aqui. Mas as placas eram de carro ou não? Placas de carro. Placa de carro. Placas de carro. Essa placa, que era a placa, antigamente era a placa amarela, depois passou para uma placa cinza, né? E agora é a placa do Mercosul. Perfeito. Tá? Então, na época ainda era a placa amarela, eram só 2 algarismos, 2 letras e 4 algarismos as placas. Então, foi nessa época que eu comecei, e eu vi que não tinha. Eu disse, então eu vou montar este negócio. Perfeito. Mas eu não tinha dinheiro, mas eu também não tinha o recurso. E eu fui procurar onde poderia arrumar os recursos e aonde eu poderia comprar os equipamentos. E eu já tinha trabalhado, quando fui adolescente, trabalhei como funcionário numa empresa no Rio Grande do Sul. Como funcionário dessa empresa, que era uma fábrica de placas automotivas. Então eu liguei para eles, sem ter dinheiro, sem ter recurso, e disse que eu queria montar uma empresa no Amazonas. Que Manaus tinha um grande mercado, era um mercado muito em ascensão, um mercado próspero. Promissor. Muito promissor, obrigado. Muito promissor. E que eu tinha grandes perspectivas para aquele lugar. E se eles... sim, claro, nós podemos lhe vender os equipamentos, podemos montar toda a estrutura aí para você, Edmar, está começando a dar certo. Só que aí eu fui, depois eu comprei eu fui comprar uma passagem aérea, que na época as passagens vendia a Varig, ou a VAS vendia em 10 vezes no carnê. No carnezinho, né, que você levava para casa, o carnê. Então eu comprei aquela passagem fiada, mas falei para a moça da loja, que eu conhecia ela até parece assim com você, era Rossi o nome dela. Ela é filha de uma irmã, que era membro lá da igreja. Eu disse, Rossi, essa é a última vez que eu vou comprar uma passagem fiado na minha vida. Disse para ela. Ela disse, Jonas. Eu disse, é verdade. Porque Deus vai me abençoar aqui neste lugar. E a minha vida vai mudar aqui. Eu creio nisso. E ela encheu os olhos de lágrimas e ela disse, eu creio em você. Ela disse, eu creio nesse Deus também. Então, a partir dali, eu trouxe os equipamentos. Eu não tinha o recurso, mas eles acreditaram em mim, mandaram os equipamentos, forneceram os equipamentos, depois eu paguei os equipamentos
e montei a minha empresa em Manaus em 1987. Uau. Em 87. E aí eu estava com a empresa montada. Nesse meio tempo, até chegar as máquinas e equipamento, eu saí do táxi, deixei o táxi. Tive propostas de emprego, propostas boas de trabalho para ser gerente de uma empresa multinacional de carga aérea, mas eu não aceitei porque eu estava dando foco no meu negócio. Porque a importância do foco naquilo que você quer é extremamente fundamental. A Bíblia inclusive tem lá no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: escreve bem grande a tua visão, de forma que até aqueles que passam correndo consigam ler. Que fantástico. Fantástico. E aquela visão, para mim, ela era tão forte na minha mente, tão clara, de que eu teria a minha empresa, eu teria o meu negócio, que qualquer outra proposta que surgisse, porque surgiram propostas, eu estava descartado. Eu cheguei a fazer entrevistas, não, estava descartado. Anota isso. Exatamente. Então, por quê? Porque o foco é importante. Perfeito. A gente precisa identificar onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Perfeito. E nesse aonde nós queremos chegar, vão existir muitos obstáculos, vão existir muitas propostas, vão existir muitas portas. Muitos desvios de caminho, e desvios de caminho. A Bíblia mesmo diz portas de bênçãos, portas boas, portas positivas e portas também negativas. Perfeito. Né? Que às vezes é só para fazer você sair do propósito. Do foco, perfeito. Do foco, para você sair do seu foco. Perfeito. Por isso que a Bíblia diz, Deus disse isso para o profeta: escreve bem grande a tua visão, para que você não perca a visão. Então nós não podemos perder a visão daquilo que nós queremos. E eu segui firme nessa jornada e não perdi a visão. Caramba, que maravilha. Isso foi importante. Aí eu comecei a trabalhar, às vezes as pessoas olham para nós hoje e dizem: vocês já nasceram ricos, nasceram em berço de ouro, já receberam herança, exatamente, às vezes dessa história. Mas quando eu comecei eu não tinha carro, então eu não tinha carro, o táxi não era meu, eu pagava a diária do táxi para trabalhar. Então eu estava com a empresa, aí eu comprei uma mobilete. Aquelas motinhos. Não, aquela que tem motor, é tipo uma bicicleta com motor, né? E eu saía para entregar as placas. Então eu abri pontos de venda na cidade, eu tinha minha loja, meu local de produção das placas, e abri vários pontos de venda na cidade. Então, e aí você ia aí os clientes exatamente chegavam nesses pontos, encomendavam as placas, e eu à tarde ia entregar todas as placas. E a minha empresa era numa ladeira, inclusive, era numa subida, assim, que era a fábrica. E eu vinha, e aí eu já vinha na mobilete. Daqui a pouco eu já tinha que começar a pedalar na mobilete. Cara, e escapava a corrente da mobilete. No meio escapava a correia da mobilete. Eu tinha que subir a ladeira empurrando. E às vezes ainda com algumas placas, porque o cliente às vezes não estava lá. E era pesada, imagina, várias placas de ferro. Pesado, claro. Era de ferro mesmo. Falou muito bem, que na época, no início, nem eram placas de alumínio, eram placas de ferro. Era de ferro. Hoje as placas são de alumínio, ainda assim pesam. E eu de mobilete. Aí depois eu saí da mobilete, comprei uma Vespa, uma lambretinha, que tinha aquela gavetinha velha. Já mudou de nível, já mudou de nível. Já mudei de nível. Não precisava mais pedalar, né? Já não precisava mais pedalar e eu já ia entregar de Vespa. Aí até que um irmão lá me viu e ele tinha um carro lá para vender, eu disse: irmão, vende esse carro. E aí ele me vendeu o carro para me abençoar. Suaves prestações. Ele me abençoou, ele disse: não, vou te abençoar com esse carro aqui e eu vou fazer para ti um bem baixo para você ter condições de pagar. E aí, a partir dali, a minha vida foi mudando. Mas tu sabe que essas coisas assim, de você planejar e de você colocar aquilo na sua cabeça, você se enxergar no lugar. Às vezes as pessoas falam bobagem. Dizem, que isso é coisa de coach, isso é coisa de quem quer só mentalizar uma coisa. Não tem nada de bobagem. Bobagem é quem fala isso. Eu acredito. Estou falando uma bobagem. Porque eu não tinha carros, então eu ia nas concessionárias colocar a placa nos carros. Eu mesmo ia colocar a placa no carro lá na concessionária. Então eu ficava ali de joelho na concessionária, abaixado ali, colocando a placa num carro daqueles de luxo, instalando a placa, né, para entregar a placa para o cliente. Aí às vezes eu dizia: puxa, será que eu vou conseguir ter um carro desse um dia? E às vezes eu chamava o vendedor, inclusive, e eu pedia para entrar no carro. Deixa eu olhar esse carro. Deixa eu sentar aqui nesse carro. Deixa eu ver se eu vou ter condições de comprar esse carro aqui. E eu ficava olhando, eu entrava nos carros. Eu me via dirigindo aquele carro. Uau.
Eu tenho até um amigo que disse assim, que achava engraçado em mim isso, porque às vezes eu estava andando na rua com ele no táxi e eu dizia para ele, encosta aí nessa concessionária, bora ver um carro aí que chegou e tal, eu acho que eu vou comprar esse carro. Ai, meu Deus, eu faço isso com meu marido, ele diz assim, não, a gente não vai parar, bora lá profetizar. Claro, profetizar, eu profetizava mesmo. E eu me enxergava ali, e eu colocando as placas nos carros e fazendo e pensando nessas coisas. Pô, será que um dia eu vou ter um carro desse e tal? E aí as coisas foram crescendo, foram acontecendo. E daqui a pouco eu estava abrindo uma outra empresa lá em Boa Vista, no estado de Roraima. Uau! Em 88. E em 89, eu tinha 24 anos, eu abri aqui em Belém. A Autoplacas. Era Autoplacas da Amazônia também. Então você abriu Manaus, Boa Vista e Belém. Foi quando você veio a Belém. Exatamente, foi quando eu vim em Belém. Mas você conhecia Belém? Já tinha vindo, mas não conhecia. Assim, não saber andar, já tinha. Mas sabe que quando eu participei da escola de Jocum, Jovens com uma Missão, eu participei. Veio a Belém. Eu vim a Belém. Perfeito. Fiz aqui na escola. E depois fui embora. Então, eu abri aqui em 89. A minha empresa de placas. Então, eu já tinha, com 24 anos, eu tinha Manaus, Boa Vista e Belém. E o que aconteceu? Eu ligava, eu chegava, eu ia para num voo à noite para Boa Vista e vinha no outro dia no voo à noite, passava o dia todo em Boa Vista trabalhando e voltava. E eu chegava no aeroporto e eu pegava o carro, o radiotáxi. Você me leva para casa. Ou me leva para a empresa. Tudo que você mentalizou. Exatamente o que eu dizia para eles. Olha, eu só vou entrar nesse táxi. Hoje, quando eu chego em Manaus, até hoje, porque semana passada eu estava em Manaus, tem motorista que diz, Jonas, eu vou te levar, tu não precisa nem me pagar a corrida, eu te levo. Eu digo, não, amigo, eu faço questão de pagar. E eu não ando de carro, de aplicativo, nada contra o aplicativo, tá? Perfeito. Porque como eu já fui motorista de táxi, eu sei o quanto é árduo para o motorista de táxi. Então, eu quero privilegiar. Você quer honrar, eu quero honrar, exatamente, quero honrá-los. Então, eu honro os motoristas, eu sempre chamo os motoristas que eram da minha época, e se não tiver alguém, eu vou num outro táxi. Jonas, você falando tudo que você está falando, eu tenho algo comigo, Nathalie e Jonas. Eu costumo dizer que o Deus que dá a visão, dá a provisão. Então, tudo que você falou, você teve a visão, e aí escuta isso. Você teve a visão, você sonhou, você quis, você mentalizou. E o Deus que dá a visão, gente, se Deus está te dando a visão, Ele vai dar a provisão. O que acontece com muitos de nós, né? O medo. E o medo, ele paralisa, e é bíblico. Né? O medo, ele nos paralisa. Então, ouvir você falando dá um gás, sabe? É sério, ouvir você falando, tem tanta coisa que eu sonho, tem tanta coisa que o nosso ouvinte sonha, que diz, caramba, a gente pode, a gente consegue. É verdade, porque, olha, nós falamos do sonho. Então, a primeira coisa é você sonhar. Perfeito. Sonhar, você precisa sonhar. A segunda coisa, você precisa acreditar em você. Perfeito. Confiar que você é capaz. Acreditar que você tem condições. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem das mãos de Deus, do Pai das luzes, do Deus que não há erro e nem sombra de variação. Aleluia. Então, se eu creio neste Deus, se eu creio em Deus assim, então todo dom perfeito, tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem das mãos de Deus. Senhor. Então, quando eu olho para a minha vida e eu olho para a vida de outras pessoas, quando eu olho principalmente para nós mesmos, eu não confio, eu não olho para mim como se eu tivesse conquistado todas as coisas que eu conquistei. Porque, na verdade, todo dom perfeito vem de Deus. Por exemplo, a pessoa, o cara que é médico, o médico, ele tem um talento dado por Deus. O outro que é escritor tem um talento dado por Deus. A outra pessoa que trabalha como cientista, ele é cientista, ele teve um talento dado por Deus. Não é dele mesmo, então não é nosso. Nós não devemos de nos estribar nisto. Então não é pela força do meu braço, pela minha capacidade empreendedora, só porque eu quis ou porque eu tenho força de vontade, porque eu sou um batalhador, um lutador, um guerreiro, um incansável, eu sou determinado. Não, todas essas coisas são importantes. E agora o principal, que está assim, acima de qualquer coisa, além de eu sonhar, de eu planejar, eu preciso confiar em Deus. É fundamental.
Perfeito. E ele vai usar o talento que você tiver. Eu preciso confiar em Deus. Essas 3 coisas. Então, eu preciso sonhar, preciso confiar em mim mesmo e eu preciso confiar em Deus. Perfeito. E que Deus, Ele é o Senhor da minha vida. E Ele é abençoador daqueles que o buscam. Perfeito. Então, eu sempre fui claro, isso para mim, eu sempre tive muita clareza nisso e sempre confiei em Deus dessa forma e é assim que eu confio. Perfeito. Gente, a nossa conversa está maravilhosa. Eu tenho certeza que você teve muitos insights. Eu tive. Sonhar, acreditar, entender que você pode mais. E no próximo bloco, a gente vai continuar essa conversa, porque até eu estou pegando muita informação para levar para o meu negócio. E eu espero que você esteja pegando essa informação para levar para o teu negócio. Até o próximo bloco.